A mata, né? 95% da mata. Você pode ir adiante e então você percebe que os cientistas clássicos, os chamados materialistas, morrem com o assunto nesse nível. Eles dizem que o ser humano não tem livre-arbítrio, porque tudo que sai da boca de um ser humano, o cérebro dele manda. Mas eles não explicam por que diabos o cérebro manda. Exato. Aí, se você for olhar um livro chamado... Olha o nome do livro. O Surgimento da Consciência no Ocaso da Mente Bicameral, de Julian Jaynes, lançado em 1976. Eu li sobre esse livro quando eu estava lançando aquela série, não sei se você chegou a assistir o Westworld. Yeah. Eles falaram sobre a mente base bicameral. Isso, mente bicameral. O que é uma mente bicameral? O cérebro humano tem 2 hemisférios. Certo. Então, o que é que Julian Jaynes, nesse livro, ele aborda? A tese de que, primeiro, em um dos hemisférios incide o quê? A voz dos deuses. E chegando o impulso vindo sabe-se lá de onde. Aí o cérebro do ser humano se acende, olha o detalhe, tá? Aí depois que se acende o ser humano, impulsionado por essa ordem, o outro lado do hemisfério cerebral dele, o outro hemisfério, faz com que aqui ele use da sua racionalidade apenas para obedecer à ordem recebida. Então, a racionalidade humana seria, sob essa perspectiva, algo limitado, que teria sido inoculado, sabe-se lá como, colocado nos nossos 28.869 genes, para fazer com que o ser humano se tornasse esperto, não para ser racional no sentido de liberdade, mas para ser racional no sentido de entender ordens que chegam. Esse assunto é muito profundo. Como se fosse a gente tem uma programação padrão. Isso. E a gente responde essa programação a gente pode responder dentro da nossa vontade com várias respostas, mas tudo tá meio esquematizado. A gente não pode sair muito dessa programação padrão. Então, essa programação padrão seria o código neuronal inserido no código base, núcleo das nossas células neuronais, ou seja, dentro de cada neurônio, dentro de cada célula do corpo, existe lá o DNA, o núcleo. Então aqui estaria um código que seria exatamente as regras, os critérios que, em recebendo esse impulso, que primeiro incide num lado do cérebro, ele processaria e faria com que o eu humano fosse apenas o mero reflexo da resposta que sai pelos axônios dos nossos neurônios. E como são 100 bilhões ou 80 bilhões de neurônios, todos eles recebendo as informações, mas produzindo só uma resposta, porque a célula neuronal aqui dentro tem milhares de dendritos recebendo informações, processa, mas só tem um axônio, só dá uma resposta. Ou seja, o eu, que a gente pensa que é o nosso eu, nada mais seria, então, do que uma resposta